Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Redesenhe Podcast. Eu sou a Josi Vidal, fundadora dos canais de conteúdo chamado Redesenhe Sua Vida. Você consegue achar conteúdo, consegue me achar no YouTube, no Instagram, no blog, no podcast, no TikTok, no Facebook, enfim. Eu também sou mentora e criadora do método Despertar Jornada 21, sou escritora e designer dos meus produtos digitais. E hoje eu quero falar com vocês sobre a moral da história do conto Pele de Foca, Pele de Alma. Eu já gravei um podcast antes contando o conto Pele de Foca, Pele de Alma, mas hoje eu quero falar um pouquinho por detrás da história, eu quero falar sobre a moral que essa história traz pra gente. Então, nós podemos ler o conto do livro, né, Mulheres que Correm com o Lobo, que é da Clarissa Estes. É um conto que lembra a importância da gente se reconectar com os nossos ciclos. O conto, ele traz a história de um homem solitário que um dia perto das rochas, onde ele pescava, ele ouviu um grupo de mulheres foca dançando. E ele ficou tão encantado com aquilo que ele acabou roubando uma das peles das mulheres foca. E quando essa mulher percebeu que ela estava sem pele, né, ela não conseguia voltar para o mar, ele finalmente apareceu e ele insistiu que essa mulher se casasse com ele, mas ela negou. Até que ela se negou porque ela explicou para ele que ela não era da mesma natureza que ele. Mas ele implorou e ele disse que em 7 anos ele devolveria a sua pele. Sendo assim, finalmente ela aceitou e com o casamento eles tiveram um filho lindo. Mas com o passar do tempo, a sua pele começou a se ressecar e a mulher foca ela foi ficando cada vez mais sem vida. Ela até gostava da sua vida, mas ela estava precisando retornar para o seu lar, que é o mar. O desfecho do conto mostra como é possível viver uma vida objetiva, mas sempre temos que ter momentos onde podemos retornar para nos abastecer. A foca é um animal que ela tem parte da sua vida dentro da água e parte fora. A foca, elas também são animais dóceis e fiéis. A mulher foca do conto, ela simboliza a natureza selvagem da mulher. Essa natureza que traz a comunhão consigo mesma e que ela sustenta, que essa comunhão sustenta o tempo que ela está no mundo objetivo. Porém, ela sempre precisa voltar para o seu lar. E o que o seu lar representa na história é a nossa psique, a psique feminina. Então, a mulher ela precisa mergulhar a fundo, né? O mar representa a sua psique, a sua alma. Na história, a mulher só recupera a pele com a ajuda do seu filho, que também é um filho especial, porque ele possui a dupla natureza, vamos dizer assim. E essa criança, depois quando ela cresce, ela consegue levar e trazer mensagens e presentes de um lado para o outro. Esse conto, ele fala o que acontece, ela mostra que acontece um definhamento quando a gente passa muito tempo longe do nosso lar psíquico. E quais são os sentimentos que a gente tem? A gente tem sintomas de tédio, ansiedade, depressão, sensação de vazio,
uma falta de sentido na vida, irritação. Isso tudo são sinais que nós estamos restringindo a nossa volta para casa, a nossa volta para nossa psique, para nossa alma, para o nosso espírito. Então nós sentimos que nós estamos vivendo uma vida artificial, uma vida sem sonho. E nesses estados podem ocorrer sonho com animais feridos, sonho com homens sinistros, roubos, ameaça. E quando a gente não retorna ao nosso lar psíquico, a nossa alma, de livre e espontânea vontade, nós muitas vezes somos chamadas por um grito. Esse grito pode ser uma doença, por exemplo. Continuando, nada dá certo e a vida endurece. Nós ficamos cansadas mesmo depois de uma boa noite de sono. E às vezes parece que você não sai do lugar e nada dá certo. A pele, ela é a nossa casa, é o nosso grande órgão do sentido. Ela que reconhece quando estamos sentindo calor, frio, arrepio diante de um perigo. Sem a pele, na verdade, a gente não consegue passar o nosso limite. A pele é o nosso lar, a nossa proteção é o nosso sistema de alarme. A volta ao lar, a volta ao mar, a volta à psique de cada mulher só depende dela. E tem tantos significados diferentes para cada uma. Tanto a volta ao lar como a volta à superfície são importantes, assim como os ciclos da natureza. O mundo objetivo, ele é importante, pois é nele que agimos, que colocamos em prática nossas ideias. Mas esse mundo precisa do alimento, que só conseguimos quando nós voltamos para o nosso outro lado, para a nossa psique, para a nossa alma, para o nosso coração, quando a gente escuta o que está lá dentro. Em muitos casos, o processo de iniciação de uma mulher começa com a perda da sua pele. É um processo de descida e resgate do seu tesouro e a descoberta do que realmente pode abastecer a sua alma. Algo pede para ser resgatado, mas ela não sabe o caminho. Cara, é bem curioso isso, porque quando eu me sentia sem vontade, sem sonhos, eu me sentia exatamente dessa maneira. Eu queria ser resgatada, mas eu não sabia o caminho. E quando ficamos envolvidas demais com as funções do nosso ego, sendo boazinhas demais, perfeitas demais e gastando muito tempo com os outros, mesmo esses outros sendo pessoas que amamos. Muitas mulheres voltam ao lar pela prática da meditação, pela yoga, a meditação da rendição, por exemplo, que é um elemento bem poderoso que a gente frequentemente acaba negligenciando. Outras, por exemplo, conseguem usar o Ho'oponopono, prática da gratidão. O autoconhecimento, ele nos leva para casa. Essa reconexão nos leva de volta ao nosso lar psíquico, à nossa alma, ao nosso coração, nos trazendo alimento e nos ajudando a identificar o que está de mais e o que está de menos em nossas vidas. Foi exatamente Espero que você tenha gostado, que você consiga refletir sobre essa história e sobre esse fato da reconexão
e da volta ao lar, a volta à sua psique, à sua alma. Te vejo no próximo episódio.